Eu vou receber agora o Abuone, vereador de São Paulo, bacharel em Direito, educador de trânsito há 23 anos. Ele trabalhou no setor de educação de trânsito do Detran por 17 anos e entende muito do assunto e eu recebo com muita satisfação. Por favor, obrigada por ter vindo. Vamos dar uma sentadinha ali para a gente conversar. Na verdade, doutora, a gente fez uma matéria mostrando um pouco dessa falta de responsabilidade das pessoas no trânsito. Eu queria, antes da gente conversar, assistir contigo essa matéria e depois a gente comenta em cima dela. Vamos ver? Sim, vamos sim. Então, pode soltar o VT. Alô? E aí, tudo bem? Tudo bom. Onde você tá? Dirigindo? Quantas vezes eu já te falei que não pode dirigir falando no celular, que isso é perigoso? Seu cérebro não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá, desliga, tchau. Pois é, né, pessoal? Tem muita gente que faz isso. Fala no celular quando está ao volante. Vamos conhecer os verdadeiros perigos deste ato que é tão comum no nosso dia a dia? O cérebro, para qualquer tipo de atividade complexa, ele precisa de um mecanismo de manutenção da atenção. Então, quando nós falamos num telefone celular, é uma atividade complexa. Como seria se, por exemplo, a gente estivesse concentrado, escrevendo um texto, ou fazendo um quebra-cabeça, ou fazendo uma palavra cruzada. Dirigir, a gente, quando aprende a dirigir e vai dirigindo, nós criamos certos automatismos. Então, por isso que as pessoas fazem isso ao volante, porque boa parte dos atos da direção são feitos automaticamente. Só que quando aparece um imprevisto, você precisa direcionar a atenção. E se você está falando a um telefone celular, o seu cérebro não consegue reagir de uma maneira rápida. Nós temos no cérebro áreas responsáveis pela linguagem, pela interpretação da audição, pela interpretação da visão, mas a atenção é uma qualidade de todo o cérebro, porque o processo de raciocínio, o processo de elaboração mental envolve grandes áreas cerebrais e todas essas áreas têm que estar ativadas ao mesmo tempo. Então, o processo de manutenção da atenção é um processo que requer ativação de praticamente todo o córtex cerebral. Existem algumas diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, mas funções básicas como a atenção são absolutamente iguais. Então é uma coisa que qualquer um pode acontecer com qualquer, certo? Não é uma incapacidade do cérebro feminino ou do masculino em si. E aqui ao meu lado, um exemplo de que volante e celular realmente não combinam. Vou conversar com a Rosa Biasi, que já teve problemas por usar o celular quando dirigia, né, Rosa? Conta pra gente, que história foi essa? Eu tava indo pro trabalho e eu tava procurando, na verdade, um número no celular e desatentei na direção e bati no carro da frente. Agora me fala, era tão importante aquele número de celular naquela hora, você não podia esperar um pouquinho? Infelizmente o trabalho fala mais alto, né? Então você precisa falar às vezes com algumas pessoas e você precisa falar naquele momento, você dirigindo. Então você pega o celular mesmo, né? Você acha que você já tem prática, já dirige há muito tempo, então isso também ajuda você a falar no celular dirigindo, né? E após este pequeno acidente, você continua usando o celular quando dirige? É bem difícil, viu? É bem difícil. Eu evito falar no celular dirigindo, mas às vezes não tem como, né? Você usa. Rosa, você que já passou por esse tipo de transtorno, né? Por usar o celular quando estava dirigindo. Que mensagem que você passa para o pessoal que está nos assistindo? Não utilizem o celular dirigindo, pode causar acidentes graves. No meu caso não houve um acidente grave, mas a grana que eu gastei para pagar o carro da pessoa que eu bati foi grande. Você fala no celular dirigindo? Não. Mas costuma usar, porque eu tô vendo o celular na sua mão aí, hein? A mensagem que tava recebendo. Eu já fiz, mas não faço mais. E o que você acha de quem faz isso? Por que você não faz mais isso? Porque é perigoso e é errado.
Não te atrapalha falar no celular quando você está dirigindo? Às vezes. Mas assim, é uma emergência nessa hora, entendeu? Atrapalha, por isso que eu tô usando o rádio. Não, mas o rádio também. Me atrapalha. Por que você está usando o celular sendo que você está dirigindo? Na realidade, o farol fechou, eu tô vendo as mensagens para ver e enviando também, né? Mas você costuma usar o celular quando o carro está em movimento? Ah, com certeza. Isso daí eu acho que todo motorista que trabalha, que usa o telefone, com certeza faz isso e não adianta mentir, não adianta dizer que não usa porque vai estar sendo hipócrita. Eu vi você falando no celular quando eu estava... Tentando falar. Mas não te atrapalha usar o celular quando está dirigindo? No farol, não. Parada no farol, não. Não quero atrapalhar a sua ligação, mas não te atrapalha dirigir falando no celular? É que a minha mãe está doente e eu tô pegando um recado por causa dela. Então, nesse caso, tudo bem. Mas isso te atrapalha um pouco? Não me atrapalha, não. Não me atrapalha. Se eu não atendesse, aí ia ser pior, porque eu não ia saber o que fazer com ela. Atrapalha bastante. Como é que você faz? Tem que atender, cara. Senão tem uma bronca do chefe. Nesta matéria, vocês ouviram um neurologista que falou que o cérebro não comporta tantas informações. Ouviram depoimentos de quem dirige e usa mesmo o celular e viram um caso de uma pessoa que se acidentou por causa disso. Agora fica a pergunta, o que fazer para que as pessoas se conscientizem de uma vez por todas que é errado e perigoso usar o celular no trânsito? Você costuma usar o celular quando você está dirigindo? Rapaz, quase ninguém liga pra mim. Vereadora Boane, quando eu vejo uma matéria como essa, eu fico pensando assim, as leis no nosso país, elas parecem, né, sugestões. É assim, sugerimos que você não fale no celular, mas é uma lei. Sem dúvida, Cláudia. Não pode usar. Sem dúvida. Bom, Cláudia, a gente vê que hoje usar o celular no trânsito é uma infração comum. E interessante, nós temos alguns dados técnicos, estatísticas também, que o uso do celular é a quarta maior infração aplicada. Nós temos no Código de Trânsito Brasileiro 242 infrações de trânsito. Ela é a quarta mais aplicada. Nós temos, em média, 250 mil infrações por ano só do uso do celular. Nossa, gente. E é uma infração tão perigosa, né? Muito perigosa, né? Conforme os médicos falam que realmente tira atenção, isso é uma realidade. Uhum. Porém, é um valor de R$ 85. Na sua opinião, deveria custar mais caro? Olha, na minha opinião, nós teríamos que educar melhor o nosso motorista, não só o motorista, mas temos que educar também o pedestre, o ciclista, o trânsito de uma forma geral. Mas é interessante alguns dados, e falando tecnicamente, e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, dirigir fazendo uso de aparelho celular, não é apenas uma infração de trânsito, são 3 infrações de trânsito. 3 infrações? 3 infrações de trânsito. E no seu artigo 266, diz que as infrações cometidas simultaneamente são aplicadas as penalidades cumulativamente. A gente está aqui conversando, porque o assunto é grande. A gente já está pensando em todo o trânsito, toda a questão de segurança, enfim. Mas ficou uma pergunta no ar, né? Por que falar no telefone celular são 3 infrações ao invés de uma só? Cláudia, que nem eu estava explicando aqui, né, fora das câmeras para você, é que quando você tem a ação de atender um aparelho celular, você tira a mão do volante. E o artigo 252, inciso 5º, diz que dirigir com apenas uma das mãos ao volante é infração de trânsito. Então, quer dizer que a lei nos diz que eu só posso tirar a mão do volante para sinalizar, mudar a marcha do veículo, acionar equipamento ou acessório do veículo. Mais nada. Então, é mais uma infração do grupo média, R$ 4,85. E lembrando ainda que, conforme a matéria, né, que nós estamos apresentando aqui, os médicos falaram que dirigir fazendo uso de aparelho celular é infração de trânsito. Ou melhor, falaram que tira a atenção. E é infração de trânsito. Porque artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, que inclusive eu queria disponibilizar para você esse código e para
sua produção Aonde também. Onde as pessoas conseguem? Esse código, Cláudia, nós distribuímos gratuitamente para quem nos solicita, através dos telefones do gabinete, e-mail, né? Acredito que está sendo divulgado nesse momento. É só ligar lá que nós mandamos a sua residência, dos condutores interessados em conhecer um pouquinho mais de educação de trânsito e legislação, nós mandamos à casa de todos os condutores. Mas que, conforme nós comentávamos, que o artigo 169 do CTB diz dirigir com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. É a terceira infração. Então, dessa forma, por exemplo, um guarda do trânsito, ele pode aplicar 3 infrações ao invés só daquela multa de R$ 83. Exatamente. E estava explicando também ainda que o artigo 266 da lei diz que as infrações cometidas simultaneamente serão aplicadas as penalidades cumulativamente. Então, se acumulam as 3 infrações. Dessa forma, são 2 médias e 1 leve, 11 pontos na carta. 11 pontos na carta. Aí você fala assim, mas ok, mesmo assim, a lei existe para sua segurança. Presta atenção, é aquela história assim, você prefere morar num lugar onde não tem regra, onde é tudo vai da valsa, né? Cada um faz o que quer, ou você prefere morar num lugar seguro, organizado, que tem regras para o seu próprio bem? As regras de trânsito foram criadas para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. Exatamente. Então é da gente realmente pensar. A gente mostrou na matéria um acidente muito leve, mas você sabe, eu sei que existem acidentes gravíssimos e causados pelo uso do celular, pela falta de atenção, porque foi um momento que você estava ali olhando uma mensagem ou procurando um número. Então, é para parar. Não é nem eu vou falar nem para você assim para pensar, é para parar. Tá? Se você quer ter uma vida melhor, tem que tomar essa decisão e tem que viver com essa responsabilidade. Queria te perguntar sobre o uso do rádio, porque uma das telespectadoras falou, não, mas eu estou no rádio pode. Pode? Bom, é lógico que quando eu me utilizo da tecnologia de escutar as mensagens, ou melhor, conversar pelo rádio, fica mais difícil identificar a infração. E a infração só pode ser lavrada se houver o flagrante do agente. Realmente se torna mais difícil. Difícil de ser autuada. Autuado, mas a falta não de atenção deixa, é a mesma. Exatamente. Não deixa de ser a infração de trânsito, de haver infração de trânsito. Até porque quando você pode questionar o seguinte, mas eu posso conversar com um passageiro? Né? E seria a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque o passageiro tem a sua oportunidade, o seu momento, e entende que ele tem que parar para deixar você ter uma ação mais segura no trânsito. Com certeza. Quantas vezes a gente está dirigindo e fala assim para quem está do lado, né? Só um minutinho, peraí, deixa eu só prestar atenção aqui. Não é assim que a gente faz? As ações e reações são outras, né, Cláudia? São outras. É verdade. Então, é infração de trânsito. Mas a gente estava vendo também na matéria que o pessoal está mandando muita mensagem. Eu acho que é pior ainda. Né? A atenção, a falta de atenção é pior ainda. Até porque ninguém vai mandar uma mensagem sem olhar, né? Não, é olhando. Então, nessa fração de segundo, muita coisa pode acontecer no trânsito, não é? Mas surge também aquelas questões. Mas eu estou parado aqui no semáforo. O semáforo está fechado, então eu vou aproveitar a oportunidade. É infração de trânsito também. Até porque o seu veículo não está parado. Ele está com uma marcha interrompida. E a lei de trânsito nos diz no seu anexo 1º que parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Você só está parado com o seu veículo no tempo necessário para embarcar ou desembarcar um passageiro. Então, no semáforo, você não está parado. É infração de trânsito. Viu? Agora, mesmo que não fosse, quanto não vale a sua vida, né? Tem gente que fala assim, mas é tão baratinho, e assim eu ganho tempo, eu consigo trabalhar, eu consigo responder um e-mail. Quanto não vale a sua vida? E a vida das pessoas, dos pedestres, né? As vidas das pessoas que estão junto com você, na sua companhia, dentro do seu carro. Tudo isso você tem que levar em consideração, você tem que pensar com seriedade e realmente abandonar esse vício. Eu digo que é vício porque, assim, virou um vício, virou uma mania, né? E quando a gente fala em acidente de trânsito, Cláudia, a gente não pode esquecer que o Brasil é recordista. São 60 mil mortos por ano em acidente de trânsito. E nós temos hoje em São Paulo 200 leitos ocupados por pessoas que se envolveram em acidente de trânsito. 200 leitos é um hospital de um porte grande, totalmente interrompido, atendendo as pessoas acidentadas na área de trânsito. Então é muito sério. Bom, eu imagino que vocês que têm aí a possibilidade de educar ou mexer nessas leis já estejam trabalhando para que exista uma conscientização maior. É verdade isso? É verdade. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo iniciou uma campanha
para os condutores respeitarem os pedestres, né? Realmente está efetiva essa campanha, mas eu acho que nós poderíamos avançar um pouquinho mais. Porque o pedestre tem que respeitar o condutor também. O pedestre não pode atravessar fora da faixa. O pedestre não pode atravessar um sinal vermelho. O pedestre não pode atravessar embaixo da passarela. Então, o pedestre tem que colaborar também nesta relação. É uma relação de duas mãos, né? E a gente tem que realmente ter seriedade. Por isso é que eu falei hoje, a palavra-chave do dia é responsabilidade. Responsabilidade pela sua vida, pela sua cidade, pelo próximo. A gente precisa praticar, a gente precisa exercitar essa responsabilidade, principalmente no trânsito, tá certo? Tá certo, claro. Vereador, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero mais uma vez deixar a mensagem a todos os nossos condutores e pedestres, a toda a população do Brasil, principalmente a paulistana, que o nosso gabinete está à disposição, fazemos palestras educativas, distribuímos códigos de trânsito, é uma pequena contribuição para melhorar o trânsito da nossa cidade. Que bom. E eu espero que você faça uso de tudo isso. E você que não é de São Paulo, você que é de outra cidade, você que é de outro estado, você que está vendo que a sua cidade está crescendo e também está tomando esse mesmo rumo, pega esse exemplo e faça também na sua cidade um trabalho de conscientização, tá? Para a segurança e bem-estar de todos. Contato é o www.aboone.com.br. O telefone é 0 operadora 11 3396 4525. 3396 4525. Muito obrigada pela sua presença, pelo nosso bate-papo aqui, que foi bem instrutivo. Parabéns viu? pela sua audiência. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.